Então, doutor, nós estamos aqui para falar do LDA, não é? Uma das primeiras perguntas que queria fazer era como é que uma única publicação consegue ser mais-valia para um gestor se perceber que pode ir além das suas funções e saber gerir uma LDA. Bem, cabe-me explicar. Vamos lá ver, 80% das sociedades em Portugal são sociedades por cotas. E eu diria que 80% dos gerentes das sociedades por cotas não sabem distinguir as suas obrigações enquanto gerente e enquanto sócio, e até enquanto funcionário. Explico. Muitas vezes eles são funcionários, são sócios e são gerentes. Muitas vezes essa decisão de serem gerentes ou sócios foi o contabilista que os aconselhou. E muitas vezes eles não percebem porque é que se descontam como gerentes e não descontam como funcionários. Veja, por exemplo, que muitos dos gerentes não sabiam que não tinham subsídio de desemprego. E não têm porque descontaram enquanto gerentes. E eles só queriam ser funcionários. Muitas vezes eles pensam que por serem sócios respondem pelas dívidas. Não respondem porque são gerentes. E só porque algumas não respondem a todas. Estes conceitos básicos são essenciais para se ter uma empresa e ter esta sociedade por cotas, que no fundo é a sociedade padrão das PMEs portuguesas, é a sociedade padrão do empreendedor português, são conceitos básicos para se tomar decisões. Decisões que depois vão influenciar no mérito, na felicidade e no êxito da empresa e até vão influenciar a vida das pessoas que estão à frente daquelas empresas. O que acontece muitas vezes é que eles não sabem fechar a empresa, eles não sabem como é que começaram, muitas vezes não definiram o seu pacto social, são 3 ou 4 sócios que nem sequer pensaram quais eram as regras da empresa. Uma das coisas que acontece em Portugal é que a maior parte dos sociedades por cotas tem 2 sócios e tem 50-50 cada um, que é meio caminho andado para não correr bem, por exemplo. Ou seja, tudo um conjunto de conceitos que estão neste manual explicados de forma simples, clara e acessível para esses gerentes, para os contabilistas até que os aconselham e para qualquer sócio de uma empresa, para ter conceitos suficientes para tomar decisões simples também, mas que são importantes no êxito dos negócios que eles fazem. Daí a importância deste manual. Este manual diria que não é importante, é essencial ler este tipo de conceitos e ter este tipo de conceitos para se poder constituir uma sociedade por cotas. Seja uma sociedade por cotas ou um negócio. Sem estes conceitos, hoje em dia, até porque as coisas agora são um bocadinho mais à sério. Explico, dou um exemplo. Hoje em dia, alguns dos gerentes começam a receber, já depois do negócio ter acabado, muitos anos já depois de ter o negócio acabado, em casa começam a receber uma notificação das finanças a dizer que devem 100 mil euros. Porquê? Porque a empresa não pagou a segurança social aos trabalhadores ou não pagou parte do IVA. Às vezes até recebem ações crime porque não pagaram parte do IVA. E eles ficam, mas porque eu era sócio. Não é porque era sócio, é porque era gerente. Ele podia não ser gerente. Muitas vezes tenho famílias com 4 pessoas em que são os 4 gerentes. Porque acharam bem, porque acharam que era, já que um era, os outros 4 eram. Então, de repente, numa situação destas, é a família inteira que responde solidariamente e pessoalmente perante a dívida da empresa. Não deveria ser assim. Se conhecessem esse conceito, com certeza que a decisão não era essa. Muitas vezes eles pensam que, por serem sócios, vão responder perante todas as dívidas. Também não. A sociedade é constituída, isto é um conceito básico da sociedade, é constituída como um capital social, a qual se atribui uma personalidade jurídica para a sociedade poder assumir um risco que eu, enquanto pessoa, não quero assumir. Este é, digamos, o padrão, é o princípio essencial em termos de direito de constituir uma sociedade comercial. É criar uma personalidade jurídica distinta da nossa para nós podermos arriscar num negócio qualquer, mas amanhã, se correr mal, não ficarmos sem nada. É para isso que se constituiu mesmo as sociedades comerciais. Esse é o seu princípio basilar. Não é para fugir amanhã ao credor, não é para criar várias sociedades para ser mal usado. Hoje em dia isso já não dá, porque realmente a lei já é aplicada de outra forma. Mas também tem que saber que a sociedade tem que ser feita assim, porque é isso depois que me permite empreender, arriscar, criar uma sociedade, saber quais são os meus níveis de risco. Se não correr bem, posso construir outra. Aliás, as sociedades são feitas para fechar. Este é um princípio das sociedades comerciais. Elas são feitas para determinada altura. Nós sabemos que os negócios não duram tanto como a vida de uma pessoa. E como tal, um dia vão ter que fechar. E fechar, fazem contas, liquidam o seu património e chamam os seus credores. Mas, em princípio, mais ninguém é obrigado a pagar essas dívidas que não a própria sociedade. Estes conceitos básicos que estão aqui explicados de forma clara são essenciais para se poder sequer, digo eu, para se poder sequer fazer um negócio. Há uma tradição, há, digamos, uma cultura, que é mais do que cultura, mais um comodismo português, de que este tipo de conceitos, ou diria até de obrigações, o contabilista trata. Bom, o contabilista não os conhece, o contabilista não os pode patrocinar, e o contabilista muitas vezes simplesmente anui com o silêncio de que faz as atas e isso será o máximo
que eles têm, ou de resposta que têm de conhecimento jurídico da sociedade. E o gerente também não quer saber de mais nada. O que acontece muitas vezes é que ele não sabe comportar perante a administração fiscal, quando tem que negociar uma dívida ou que pagar. Ele não sabe, por exemplo, quando tem muitas dívidas, o caso, aliás, o que está a acontecer hoje em dia, quando tem muitas dívidas, qual é que deve pagar primeiro. Ele não sabe, muitas vezes, quando vai negociar com a banca, porque é que a banca lhe está a pedir um aval pessoal. Porque é que a banca, cada vez que ele lá vai, também quer a sua responsabilidade pessoal. Simples, porque a sociedade não tem capital social suficiente para se alavancar sozinha. E eles também não sabem porque é que há o capital social, se afinal o capital social é sempre 5.000 euros. Bom, também ninguém explicou que o capital social de vez em quando deve ter outro tipo de dimensão para eles não terem que se responsabilizar sozinhos perante a banca. Essa é a função do capital social. Esse conceito também lá está explicado de forma simples. Tudo isto são elementos essenciais sem a qual eu diria não se deve sequer pensar em formar uma sociedade por cotas. Por isso, se sabe, e este é um dos manuais, diria, o mais completo, o mais simples e o mais atualizado que existe no mercado para eles possam ter estes conceitos base para poderem o fazer, ou então não o devem sequer. Não aconselho uma pessoa a criar uma sociedade por cotas sem conhecer estes conceitos. Eu não aconselho uma pessoa sequer a fazer uma sociedade por cotas ou ser gerente sem perceber o que é a reversão fiscal. Porque é que as finanças de vez em quando lhes batem à porta e querem que eles pagam as dívidas todas que eles têm, que aquela sociedade tinha às finanças? Porque como é que se fecha uma empresa? Qual é a distinção entre liquidação, entre liquidar uma empresa e a insolvência? Porque é que às vezes se pode liquidar a empresa e porque é que outras vezes ela tem que ser a insolvência? O que é que vai acontecer num processo de insolvência? O que é que os credores lá vão fazer? Quando a insolvência for considerada dolosa, o que é que pode acontecer ao gerente? Estes conceitos devem ser prévios à tomada de decisões e não devem ser a posteriori. Não se deve só curar, também se deve prevenir. Na tomada de decisões são elementos essenciais. Este, passe a extensão da minha explicação, são os elementos essenciais, são as razões fundamentais pela qual não se pode ou não se deve ter uma sociedade comercial em Portugal sem conhecer o básico.